Fala pessoal, estamos começando mais um bate-papo e hoje o bate-papo vai ser super especial, com uma pessoa muito querida, que vocês já vão ver. Mas antes de a gente começar nossa conversa super bacana, que nós vamos falar hoje sobre marketing digital, vocês não vão deixar, é claro, de se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, deixa aqui nos comentários aqui o que você gostou, suas impressões sobre a nossa convidada, porque isso é muito importante para nós. Claro que você, quando ativa o sininho, o que acontece? Quando os nossos vídeos sobem, você é notificado, você não esquece de assistir os vídeos do nosso canal. Então, sem muita delonga, vamos logo para o nosso bate-papo. Então, hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada super especial e eu a conheço ela há muito tempo, vi ela menininha, né? Então, vocês vão saber quem ela é. Mas, apresentar sobre a nossa convidada, ela é administradora por formação com base, né, em análise de sistema. Ela já foi diretora de escola de música, fazendo a parte de gestão e também trabalhando com a parte de relacionamento com os colaboradores de lá. Ela também já trabalhou no escritório de contabilidade do marido, ajudou no desenvolvimento, no crescimento do escritório. E ela, aos 41 anos, ela começou a fazer uma transição de carreira e migrou para trabalhar com todo mundo que fala marketing digital, mas ela vai falar melhor sobre isso. Ela começou a migrar sua carreira para gestão de redes sociais, estrategista digital. Ela também é mãe de um rapaz de 21 anos. Então vamos conversar com ela hoje. Seja bem-vinda, Clebiane Kiabai. Uau, prazer. Obrigada pelo convite, por essa apresentação. Muito bom. Para quem não conhece a Clebiane, digníssima esposa. A Clebiane, ela uma pessoa super talentosa e hoje a gente quer explorar essa nova fase que você está há um bom tempo aí como gestor de redes sociais, estrategista digital, e a gente quer falar sobre essa área e também com foco na transição de carreira. Por quê? Porque a gente percebe que essa geração de pessoas que chegam aos 40 anos, há um grande número, né, de pessoas que estão fazendo transição de carreira. Então, resolvem mudar, né? A gente está falando aqui 40, mas às vezes pode ser com 38, pode ser com 37, pode ser com 45, é só aqui uma referência. E muitas pessoas estão transicionando de carreira e a Clebiane resolveu transicionar a carreira dela, mudou totalmente, começou do zero, estudou e continua estudando. Sim. E é um desafio, mas ela conseguiu ter belos resultados, está tendo, então Kleb para uns, Bia para outros, seja bem-vinda. Vamos bater esse papo aqui, o pessoal conhecer você. Obrigada. Conversar, bater esse papo aqui com você é o nosso bate-papo de café, né? Que a gente sempre conversa, que a gente sempre troca ideia. E como o Léo falou, nesse momento que você está assistindo, eu tenho 47 anos e estou na carreira administrativa de formação desde 99, então quer dizer, existiu uma época antes dos anos 2000. Sou formada em 1999, fiz administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. Trabalhei em algumas multinacionais, né, na área principalmente de gestão de pessoas, auditorias, enfim. Fizemos um trabalho junto aí na contabilidade, né? E aos 40 e poucos anos eu quis transicionar um pouco, porque eu queria estar em casa, trabalhando em casa, ter mais tempo com a família, ter mais tempo né, enquanto casal, enquanto mãe, né? E foi aí que eu comecei a estudar o marketing digital.
E é exatamente uma dor de muitas mulheres, principalmente, né? Quero fazer algo para estar em casa, quero fazer algo para estar com a família, quero fazer algo para estar perto dos meus filhos, quero estar em casa para aproveitar até mesmo a casa, né? Que quantas mulheres saem de casa cedo e só chegam de noite, Não tem tempo para... né? E falam assim, eu só vou para casa para dormir, né? Comem na rua. E eu acho que essa dor aí da mulher de querer realmente fazer essa transição de carreira, falando especificamente do público feminino, né, de fazer essa transição de carreira para estar próximo da família, quantas mães com crianças pequenas, né, que já ficam assim... eu me lembro que quando Daniel era pequenininho, né, eu era funcionária CLT, né, houve uma situação na empresa na época, até de uma multinacional, que era uma prestadora de serviço, e todos foram demitidos, menos eu, porque eu estava grávida, né? Estava na estabilidade. Aí eu entrei na estabilidade, fiquei a minha gestação todinha em casa, sem trabalhar. Fiquei os meses da pós-parto, né? E ainda tinha férias, e aí, depois disso, eles me demitiram com tudo certinho, tudo legalizado. Com ele pequenininho, a gente ficou naquele impasse, né? E aí, você vai voltar a trabalhar? O que você vai fazer? E você, né, sempre muito cuidador, falou, não, eu vou, você fica em casa, vai ficar cuidando de Daniel. Mas eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de produzir, de render, de fazer parte. E eu me lembro que naquela época a gente montou um negócio, né, onde eu podia ficar em casa, né? Porque essa é a dor que a mulher mãe tem. Ela quer trabalhar, às vezes ela quer ajudar, ou ela quer trabalhar porque ela quer ter sua própria renda, mas às vezes tem um filho, então essa é a dor, né? Aonde que eu vou deixar? Porque às vezes ela ganha um salário que só para for pagar uma creche integral vai quase que, sei lá, X% do salário ou Isso boa mesmo. parte. Então, acho que essa é uma dor que as mulheres mães têm, não é? É isso mesmo. E eu me lembro naquela época a gente conversou bastante e a gente falou assim, vamos abrir então um negócio. Daniel foi para a escolinha cedo, com 1 ano e meio, ele mamava no peito ainda, mas a gente achou pertinente na época ele estar na escolinha para ele se socializar, porque ele não tinha tanta convivência com crianças, e aí você conversou comigo assim, então eu vou fazer o seguinte, o tempo que você estiver em casa com ele, você fica com ele. O tempo que ele estiver na escolinha, você produz, né? E foi realmente tempo de produzir, porque retorno a gente não teve. Mas não foi muito bom, tudo é um aprendizado. E depois dali, eu comecei a trabalhar com você no escritório, né, no mesmo sistema. Recebi o convite de trabalhar na escola de música, também foi meio período, que também dava ali para estar com ele um tempo. E foi nesse momento ali que eu comecei a falar, existe uma possibilidade de eu ficar mais tempo em casa e produzir. Foi aí que o marketing digital entrou. Eu comecei a estudar a área de social media, né? E foi ali que eu entrei nessa parte de marketing mesmo, de gestão de redes sociais, e comecei a ter clientes. Né? Então, assim, o público aqui entender, quando... É claro que, né, como você está falando, isso é só com rede social, gestão de rede social que isso que acontece? Não, pode acontecer com outra área. Mas, assim, a gente vê que a gestão de rede social, social media, vamos falar assim, quando começou essa febre, entre aspas, de social media, porque existia essa característica de pessoa que era adaptável. Exatamente. Que se enquadrava bem para essa função, que eram as mulheres e mães. Por quê? Mulher mais detalhista, mais cuidadora, a mulher tem um olhar mais assim de... Quando a gente fala de arquitetura, arrumar a casa, a mulher tem esse olhar. Então, eu acho que isso deu essa febre. Muitas mulheres migraram, além dessa percepção, que é muito bom para essa área. E outra coisa também, é a dor. Onde é que eu posso... Qual o custo-benefício que eu tenho de algo que eu posso ganhar, ter um retorno financeiro e que me permita ver meu filho crescer, eu estar podendo ajudar em casa. Então, acho que isso tudo favoreceu, porque não você fez a sua iniciação, digamos assim, estudar nesta área, porque também existia um movimento, né? Exatamente. De várias pessoas migrando para isso, muita gente ensinando. Aí como é que foi? Você abriu o Instagram e viu, apareceu, foi um curso, como é que você falou assim, opa,
qual foi o local que você chegou ali e falou assim, me interessou, senti confiança e começou a mergulhar nesse universo de aprendizado? As redes sociais, elas são ótimas para vender, né? Então, a gente sempre tem que se posicionar na rede social. Seja um produto físico, seja um produto digital. Quando eu comecei a me interessar, foi exatamente vendo muitos vídeos no YouTube, que é o canal, né? Igual a gente está falando aqui agora. É um canal que tem muita coisa gratuita que dá para você estudar. Então, eu comecei ali a ver uma coisa ou outra, mas assim, o clímax foi a pandemia. Ali na pandemia, a rede social, ela potencializou, principalmente o Instagram. Então, levantou-se muito movimentos, né? E na época, eu me identifiquei com uma pessoa, uma mulher, que estava ensinando essa área. E ela exatamente trazia essa dor. Eu sei que você está aí na sua casa, com seu filho, você quer ter mais tempo com a família e tudo e tal. Houve uma identificação. A venda, ela começa na identificação. A pessoa, ela vai comprar aquilo que você está vendendo com a sua alma, com aquilo que você está vendendo com o coração. Então, você está falando que se por acaso fosse um homem anunciando, talvez você não teria essa mesma identificação. Existem players... Não que não tenha, exatamente. Isso, existem players que vendem o mesmo serviço. Mas a identificação, ela é primordial, a conexão. Porque se você colocasse na minha frente os dois players, a mulher e o homem vendendo o mesmo curso, eu iria, e foi o que eu fiz. Fui para ela. Porque ela falava a minha linguagem. Ela falava aquilo que eu precisava. Não que o homem não falava, mas existe uma identificação. É mais fácil para você falar de uma roupa de esporte masculina para o homem do que feminina. Porque, vou te dar um exemplo. Você compra uma blusa para mim. Você vai olhar o tamanho e vai achar que serve. Mas a modelagem da blusa, ela é baby look? Ela é quadrada? Ela é... Não é só blusa. Não é só uma blusa, entende? Que é aí que vem essa questão de nicho, subnicho. Isso. Então, você precisa entender para quem que você está falando. Que tipo de linguagem você... Até o tom de voz. Quando você fala para um homem, você fala mais enérgico, você fala mais ali, né? Másculo, assim. Estamos falando de gênero. Quando você fala para uma mulher, você fala até no tom mais suave. Dizendo, olha, eu sei que você está sentindo, eu sei que você está passando, eu sei que você gostaria de fazer isso e aquilo outro. Então, a identificação na venda, ela é muito importante. E na época que eu comecei a estudar com esta player, ela nem era tão, entre aspas, famosa quanto o homem, que faziam exatamente a mesma coisa. Então, houve o quê? Essa identificação. Na pandemia, então, que estava todo mundo tão sensível, tão ali, né, fragilizado, foi o quê? É isso que eu quero. Trabalhar de casa, trabalhar com a minha família, poder ter liberdade, né? A gente está falando na questão do marketing digital, né? Como você mesmo falou de qualquer outra área. Mas eu tinha liberdade de quê? De pegar meu celular, de trabalhar de qualquer local, em qualquer horário, né? No tempo que eu quisesse, porque às vezes o meu filho estava na escola, eu estava trabalhando. Ele chegava em casa, eu dava atenção para ele. Quando ele dormia, eu podia voltar a trabalhar de novo. Então, essa liberdade que a gente chama, né, de tempo geográfica e de tempo geográfico e de espaço, né, que a gente fala ali, monetária, né? E isso, então, quando a gente fala assim de transicionar de carreira, que foi uma coisa que você falou assim, eu vou optar, não vou nem me querer ir para o mercado de trabalho. Esse tipo de atividade, de função de trabalho, o social media ele pôde proporcionar. Uma transição de carreira. Acho que muitas pessoas, muitas mulheres foram para esse mundo do social media, outros vão para tráfego pago, outros vão para design, né? A gente está falando aqui, no caso dela é social media e estrategista, mas é toda essa turma que está dentro desse ambiente. Favoreceu isso, né? Então, para quem quer fazer uma transição de carreira, esse tipo de atividade é interessante, porque mesmo que se a pessoa estiver trabalhando num outro segmento, ela pode fazer isso em horários vagos, em horários alternativos, fazer essa transição, vai aprendendo, vai desenvolvendo, para depois falar,
eu quero deixar esse trabalho agora, conseguir construir uma nova carreira, consigo agora desenvolver, né, o meu trabalho. Então, falando disso, aí quando você vai lá e faz o curso, e qual foi, assim, os primeiros desafios que você viu, assim, tá bom, estou transicionando de carreira, estou entrando agora no marketing digital. Qual foi os primeiros desafios que você, assim, sua mente teve que destravar, sua mente teve que abrir? Porque é um novo conceito. Sim. Quais foram? Exatamente o novo. Exatamente o novo. Nosso cérebro, existe uma questão chamada neuroplasticidade, né? Quando a gente trilha um caminho neural, ele é igual uma trilha no meio da mata. A gente só quer passar por ali. E quando a gente se acomoda, a gente se acostuma com aquilo que a gente faz, a gente entra no comodismo, a gente entra no confortável. Transicionar a carreira, você tem que ter muita consciência e estrutura, gente. Não é assim, vou largar tudo e vou mudar. Não é assim. Porque tem gente que faz. Tem gente que não faz. quer mais isso, abandona e depois sofre as consequências financeiras. Exato. Fala, todo mundo fala que o marketing, isso é balé, conversa. Não é assim, calma. Existiu lá em casa um acordo. Quando eu comecei a fazer transição de carreira, eu não estava sem fazer nada. Eu estava exatamente numa área desconfortável, porque a gente estava trabalhando junto, numa área que nem era tão preferida minha. Mas eu já estava saindo da minha zona de conforto, porque eu estava tendo que estudar algo que eu não conhecia. Aí a mente trava, você não tem mais aquela... Aí você fica ali, nossa, você rejeita, eu não quero isso, eu não gosto disso, mas existe um ditado que fala que a necessidade faz o sapo pular. Então, eu precisava aprender aquilo dali. Mas o que acontece? Eu não estava satisfeito com aquilo dali. Então, eu tinha que buscar algo que me trazia satisfação. Quando eu comecei a estudar, os principais bloqueios eram as novidades. Porque pensa, você pega uma mata, como eu falei, crua, que só tem uma trilha. Você só passa por ali, você só passa por ali. De repente, você tem que descobrir novos caminhos. E desbravar no meio da selva exige esforço. E o que é esforço? É você estudar, é você se empenhar, é você se relacionar com novas pessoas. E o digital me proporcionou isso. Conhecer pessoas de outras me cidades. proporcionou conhecer, sair daquele... eu vou usar esse termo só para ficar entendível. Do grupinho onde eu tinha amizade para ser mais conhecida. Hoje, o digital me proporcionou amigos no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, né? Em tantos outros lugares, assim. Que talvez você estivesse trabalhando... Não, a gente está falando que qual é melhor, qual é pior, mas está falando são fatos, né? Exatamente. Se você estivesse trabalhando no mesmo escritório, na mesma empresa, você só ia conhecer aquelas pessoas que ali estavam. E tá tudo bem, Tem um tempo e um processo de cada um. Mas, assim, quando a gente desbrava, quando a gente fala que não quero mais ficar nesse local, eu quero ir para outro, tenha consciência de que os desafios virão. E os desafios começam dentro da gente mesmo. Falar aqui hoje com vocês é uma conquista para mim. Eu me sentia desconfortável. Então, se expor era uma coisa que... Me expor era uma situação desconfortável. Então, eu sabia que, indo para essa área, eu ia ter que falar com mais pessoas que eu não conhecia, expor a minha imagem que eu não gostaria de expor, estudar coisas que a minha mente já não... para quê? Você já tem uma carreira consolidada nisso, para quê? Então, exige um esforço. E isso é ótimo, porque tira a gente da zona de conforto, tira a gente de uma possibilidade para várias possibilidades. E quando eu entrei para esse mercado, me abriu tantos caminhos que aí eu moramos em São Paulo, né? Comecei a estudar numa mesinha e eu me lembro assim que você às vezes falava assim para mim: você só estuda, né? E ficava vendo assim, eu quero ver onde que isso vai parar. Exatamente. Mas me levou a ter contatos com grandes pessoas, inclusive prestar serviço para a Stage, que é do Grupo Primo do Thiago Nigro. Me levou a lugares em que eu nunca imaginei. Me levou a um podcast que eu jamais imaginaria estar. Me levou a trabalhar com pessoas de um ticket elevado. Mas exigiu e até hoje exige esforço. Quais são as dificuldades? O novo.
o novo. Porque a gente não pode pensar que aprendi o Instagram, pronto, tô feliz da vida. Não, muda todo dia, muda toda hora. Aprendi o YouTube, é sempre novo. Porque isso envolve uma coisa que eu carreguei comigo. Gestão de pessoas. Envolve pessoas, envolve relacionamento, envolve comportamento, né? Hoje eu sou... Que a rede social, quando a gente fala de Instagram, principalmente, é uma rede de relacionamento. De relacionamento. Hoje eu sou certificada não só mais como marketing digital, mas estrategista, marketing de conteúdo, narrativa e storytelling. Olha só, a gente saiu do pura e simplesmente marketing digital para narrativas. Porque as pessoas se conectam com histórias. Então, né? até de aproveitar de fazer uma pergunta sobre isso, porque existem pessoas que fizeram esse mesmo caminho. Então, tem pessoas que, eu quero agora ser social media. Porque quando hypou, sim, porque não tinha essa função, digamos assim, não aqui, tinha. Hypou, todo mundo foi e todo mundo começou a ter mercado, trabalho. Só que chegou um certo tempo que as pessoas começaram a ficar frustradas, porque já não tinha mais mercado, ou o mercado estava pagando menos, muita gente, saturou. Então, quando você fala que você começou a estudar, o social media ele ficou muito mais amplo, storytelling, narrativas. Isso é o diferencial, ou seja, você não pode só, agora eu domino o Instagram básico. O que é o Instagram básico? Fazer a bio, saber ali, né, fazer o destaque, organizar esteticamente. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Desculpa, Kleber. Porque às vezes as pessoas falam assim, preciso fazer um Instagram bom para vender. Aí a pessoa fala assim, não, eu tenho um Instagram legal. Acho que não é só deixar o Instagram legal. Quando você quer usar essa ferramenta como um portfólio de trabalho, ou até usar ali como um posicionamento da sua marca, da sua imagem. Então fala assim, por que você foi estudar essa parte aí de não só social media, domínio Instagram, narrativa, storytelling, posicionamento, estratégia, por quê? Quando você está falando em social media, existiu realmente esse boom, né? Todo mundo queria ser social media. Infelizmente, o nível de consciência das pessoas, infelizmente ou felizmente, né, não é igual. Existem pessoas que têm um nível de consciência mais alto e outros que têm um nível de consciência mais baixo. Isso é a mesma coisa para o profissional. O social media hoje, se você conversa com um percentual, eu não vou me atrever a dizer, mas a maioria fala, eu cobro R$400, eu cobro R$800. Porque ele se tornou, o mercado tornou esse profissional como um simples programador de post. E aí, o profissional que se permitiu ser esse programador, né? O profissional se permitiu. Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim até hoje e falam assim, quanto que você me cobra colocar uns posts no meu Instagram? Eu não sou esse profissional. Mas, infelizmente, tornou-se esse mercado. O social media é aquele que posta alguns posts. O social media é aquele que está gravando algumas coisas e vai lá e posta um vídeo. Nesse momento que eu percebi que o mercado estava entrando, eu tive que, mais uma vez, criar uma nova trilha. Porque senão eu ia ser mais uma no mercado. E tá tudo certo, tem mercado para todo mundo. Só que o que acontece? Como eu já tinha essa área da gestão de pessoas dentro de mim, eu comecei a entender que as pessoas elas precisavam de algo mais. Não simplesmente fazer um pack, né, que a gente chama, que é um pacote de criativos ali, um pack de conteúdo para ficar igual a todo mundo e postar. É mais do que isso. É pegar o seu negócio e posicionar no Instagram. Então, estamos falando do Instagram especificamente aqui. E aí, tudo começa na bio. Lembra quando você ia em algum lugar que as pessoas te entregavam o seu cartãozinho de visita? O Instagram hoje é um verdadeiro cartão de visita. E tudo começa pela sua foto. Se você é eu gosto muito de falar desse exemplo, um confeiteiro. Né? Vamos falar de um fotógrafo, que a gente tem um videomaker com a gente aqui. Se você é um fotógrafo e vai se posicionar na rede social... A primeira coisa, quando eu abrir o seu perfil e eu vou olhar, é a sua foto. A sua foto pessoal,
A sua sua apresentação. foto de ali, aquela bolinha ali, você é um fotógrafo. O que você tem que estar na sua mão? A sua foto com uma máquina fotográfica. Porque quando a pessoa bater o olho naquela foto, ela vai entender que, opa, esse cara mexe alguma coisa com câmera. Aí você vai seguir o nome, né? Que é o perfil ali, é o login, é o arroba que a gente chama. Ah, o nome é Arthur Todinho. Tá, Arthur Todinho, o que é? Você vende Todinho? Não. Fotos, fotógrafo, Arthur, fotógrafo. Tudo isso fala. Você vem na descrição ali. E quando você fala que fala, até para o algoritmo também. Inclusive para o algoritmo. Porque hoje, quando você faz uma busca no Google, ele já busca no Instagram. Antigamente não. Antigamente a gente separava o Google Meu Negócio do Instagram. Hoje, que são as palavras ranqueadas, os SEOs, que a gente chama, SEO, você coloca uma palavra no Instagram, automaticamente você já está ranqueando no Google. Então, quando você se posiciona lá como Leonardo, alguma coisa, Arthur, alguma coisa, Clebiane, alguma coisa, você já está se posicionando ali. Existem nomes que são favorecidos, né? O meu nome é um nome Que diferenciado. São nomes meio que únicos. Exato. Poucas pessoas que... Né? Exato. Leonardo Atípicos, não. nomes Leonardo atípicos. já tem bastante. Mas quando você usa estrategicamente as coisas ali, as pessoas te encontram exatamente pela dor que elas têm. Então, quando você vai ali para a bio e já coloca aquilo que você ajuda, a dor que você resolve, você já é encontrado. Então, quando você me pergunta por que eu me especializei, porque eu precisava ser diferenciada. Eu não podia chegar como todo mundo estava fazendo ali. Ajudo tantas pessoas, ajudo você a conquistar. Acabou essa época do ajudo. Então, você tem que entender do comportamento das pessoas. O que as pessoas hoje estão querendo? Elas querem que eu resolva o problema dela. Ajudar a resolver um problema? Sim, mas um monte de gente ajuda. Então, ao invés de você falar que você ajuda, você fala, tantas pessoas transformaram suas vidas, você já tem uma autoridade para você dizer ali que você... E isso depende da quantidade de seguidores? Não, né? Não depende. A questão é posicionar. Aí, quando você desce ali para os destaques e para o feed que a gente fala, você tem que contar uma narrativa, uma história. Porque já está todo mundo cansado de panfleto. Está todo mundo cansado de olhar ali e ver as pessoas se autopromovendo, ou aquele estilo panfleto que a gente fala, né? A gente está chegando ali numa data, por exemplo, dia do cliente. Aí a pessoa vai e faz. Dia do cliente, 50% de desconto. Esse é o chamado panfleto. É o chamado panfleto. Feed vitrine. Você, numa narrativa, num storytelling, você pode descrever assim, o dia em que a minha empresa construiu o seu império atendendo tantos clientes. E ali você faz uma narrativa. Então, entende que é sobre o comportamento de pessoas, entende que é relacionamento, é você contar a história. É sempre uma novelinha, seja no story, seja no feed, seja um reel, seja onde for. Isso me trouxe uma diferenciação no mercado. E tantos outros. Saí do simples postador de post para uma pessoa que faz marketing de conteúdo, que é o que a gente chama, que tem tantas coisas hoje. Conhecendo o tom de voz, conhecendo o branding sensorial que a gente fala, né? Que é o que é confortável para o olhar. Eu estava conversando com um cliente e ele fechou e já falou assim, quando é que você vai começar a postar? Quando é que você vai... Eu quero resultado. E eu disse para ele, calma, eu não tenho nenhuma foto do seu negócio. É uma foto bem feita, é um vídeo bem feito, é uma história a ser contada. Porque se ele é um homem, eu não posso falar do jeito que eu falo. Até o jeito que você escreve o conteúdo, você tem que, como é que se diz? Manter a essência daquele que está falando. Então, é um mundo, mas lembrando que em todo tempo a gente está vendendo, em todo tempo a gente precisa se conectar, porque senão a gente não vende. Então, dentro dessa linha de trabalho que você aprendeu, desenvolveu, então, quando a pessoa, falar especificamente agora como você trabalha, né? Quando a pessoa te busca ou vai até você, né, com as pessoas da qual vocês trabalham, como é que é
digamos assim, como é que é a abordagem, como é que é o processo? Vamos dizer, como é o processo que é desenvolvido para ouvir o cliente, ele fechou, e como é que o trabalho vai ser desenvolvido para pensando, sei lá, no médico, por exemplo. Tá, vamos lá. Hoje, vamos para ser mais específico. Sou um médico cardiologista, ouvi bem de você e quero entender seu trabalho. Como é que você vai me apresentar o teu trabalho como médico cardiologista para me posicionar na rede social? Tá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para cada caso é um caso. Tá? Então, se você chegar para mim hoje e me perguntar qual é o meu preço, eu não vou te dizer. Primeiro eu vou sentar e vou conversar com você para entender a sua necessidade. Já começa por aí. Porque às vezes não é igual você chega numa loja de peças e fala assim, quanto que é esse parafuso aqui? Não é assim que funciona. Então, se um médico, que você falou cardiologista, chega para mim, a primeira coisa que eu vou falar com ele, tudo bem, doutor, vamos marcar uma conversa só para eu entender, sem compromisso algum, eu faço isso com todos. E se for no lugar onde eu estou, eu procuro fazer presencial, o famoso cafezinho. A gente marca ali, a gente bate um papo despretensiosamente, porque eu preciso conhecer você. Conhecendo você, eu vou fazer todas as perguntas o máximo que eu conseguir naquele momento. Por quê? Ok, você é um médico cardiologista. Aí eu vou começar a te fazer pergunta. Onde você atende? Você vai me dizer. Eu atendo nesse local. Doutor, só atende nesse local ou tem outro local? Eu só atendo nesse local. Doutor, atende só presencial ou online? Eu atendo online também, teleconsulta. Doutor, faz cirurgia? Faço. Doutor, faz telecirurgia? Não sei se vocês sabem, já existe essa modalidade que está entrando de uma cirurgia robótica do médico estar no lugar e fazer uma cirurgia para uma pessoa que está em outro país. Então, não faço cirurgia. Doutora cardiologista de homens, mulheres, crianças. Entende que eu vou cada vez mais perguntando? Mais dados possível. Mais dados. Aí ele vai me falar, eu atendo todo mundo. Ok, é um cardiologista generalista. Doutor, tem quantos anos na profissão? Doutor, já atendeu quantos pacientes? Doutor, já tem algum caso assim que queira me dizer? Ele vai me contar os cases dele, casos clínicos, paramédicos são excelentes, porque o CRM ele tem muitas normativas e diretrizes para marketing que a gente precisa obedecer. Então ali eu vou procurando o máximo de informação. Aí eu começo a perguntar, onde que o doutor está posicionado nas redes sociais? Minhas redes sociais são uma bagunça. Aí eu começo a investigar as redes sociais dele. Eu vejo que o Instagram ele tem um nome, no Facebook ele tem outro, no LinkedIn ele tem outro nome, lá no Gmail ele não sabe nem a senha dele, então eu começo a vasculhar. A partir daí, eu captando todas as informações, eu vou chegar para ele e vou falar assim, doutor, mediante o que eu conheço do mercado e daquilo que o doutor faz, aí eu passo um valor de orçamento para ele. E sempre vou oferecer um serviço de posicionamento. O doutor não está posicionado. Porque médico não quer dizer que é médico, que ele está em todos os lugares. Médico muitas vezes é indicação, médico é muitas vezes, né? Então, você vai fazer aquele estudo. Aí eu faço o estudo de posicionamento dele. A partir daí, a gente tem várias possibilidades, que a gente chama de esteira. Se eu vejo que aquele médico não é posicionado, eu já converso com ele, doutor, vamos nos posicionar? Ali eu já faço um posicionamento de marca dele, que é um tipo de serviço. Que existem vários valores em relação a preço, né? Não quero só rede social. Aí eu faço mais perguntas. Doutor, tem tempo para gravar? Doutor, consegue fazer vídeos? Doutor, consegue passar alguns estudos? Não é que eu estou dificultando o caminho dele, pelo contrário, eu estou facilitando a vida dele. E quanto mais informação mais tem, insumo é possível ele fazer um me trabalho der. mais personalizado. Exatamente. Quanto mais insumo ele me der, mais informação eu tenho para passar. Porque eu não posso chegar num perfil de um cardiologista e falar alguma coisa que traga uma informação errada para o paciente dele. Essa é a construção. Não é simplesmente eu pegar um post e dizer quando que você precisa procurar o cardiologista. Esses dias a gente estava conversando com um médico, ele é da área de
hepatologia, né, de fígado, e a gente estava conversando com ele de situações. Às vezes a pessoa ela sente uma dor de hérnia inguinal fazendo a academia. Como é que essa pessoa vai saber que aquela dor na hora da atividade física pode ser em decorrência de uma hérnia? Então, é esse conhecimento que a gente traz. Então, para tudo isso tem um estudo. Tudo isso a gente precisa sentar, conversar. E ali são várias reuniões. E ali vai tendo aquela troca, doutor, é isso, né? As ideias de conteúdo são essas, doutor, aprova. Aí entra a parte de design, aí entra a parte de edição de vídeo. E é um trabalho em parceria. Eu fiz a pergunta aqui, contextualizando a situação de um médico, porque uma das suas especialidades, vamos dizer assim, super especialidades, é trabalhar com a área médica, né? Então, quando você optou e foi trabalhar ou estudar isto, você também viu isso como o quê? Uma possibilidade de ser algo mais nichado ou uma estratégia de buscar um nicho que tem, digamos assim, o cliente ele tem um poder de pagamento melhor? O que fez você também se especializar na área médica? Uma estrategista, uma social media da área médica. Claro, sem dúvida alguma, todo mundo que fala em médico já pensa em dinheiro, né? Sem dúvida alguma. Onde que tem um poder aquisitivo maior, né? Isso. Só que mais do que isso, além disso, né, da questão financeira, eu penso que quanto mais a gente consegue direcionar a nossa energia para um caminho, mais especialista a gente se torna. E a área médica foi uma área interessante, porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. E saúde e bem-estar é algo que a gente vai levar para a vida. Então, quando eu trabalho, eu falo assim, eu não trabalho para ele, eu trabalho com eles. Eu aprendo tanto quanto eles também aprendem. Porque você imagina você conversar com um cardiologista 2 horas em uma reunião. O quanto que você aprende com esse profissional. Geralmente, os meus clientes, eles são 50 mais. Né? Eles já têm uma carreira consolidada. Então, você aprende muito com eles. Então, assim, claro que o fator monetário foi interessante. Aí eu quero focar nesse nicho aqui, porque é o cliente ideal. A gente precisa entender isso. Cliente ideal. Eu não vou vender para todo mundo. Né? Eu quero vender para esse cliente. Mas foi uma área que eu me interessei exatamente por ser algo que agregue valor. Não estou dizendo que eu trabalhar com um salão de beleza não agregue valor. É diferente. São situações diferentes, informações diferentes. Então, é muito rico você sentar com um profissional que tenha conhecimento, que sabe mais do que você, que sabe de uma área que você não sabe. Você aprender tantas coisas. Ali eu comecei a descobrir coisas em mim que eu sinto isso. Eu vou fazer um exame. Recentemente eu fazendo um conteúdo, eu falei, eu sinto esses sintomas. Aí você vai fazer um exame e você realmente tem ali algo que você precisa. Então, quando você se torna especialista, você foca a sua energia ali, você estuda aquilo dali, você desenvolve aquilo dali, você se concentra, respira aquilo dali, você fica cada vez mais especialista. E é uma área que um vai indicando o outro, é um que vai falando o outro. Tanto é que hoje o meu Instagram não faço propaganda, porque todos os clientes que chegam são por indicação. Aí eu tenho um médico conhecido que precisa conhecer você. Aí eu tenho um médico conhecido que eu quero que você conheça ele. Aí a gente vai num congresso e sai de lá com contatos. Entendeu? Então são possibilidades, né, que cada um tem que ir exatamente naquilo que gosta. É uma área que eu gosto, é uma área, né, que eu sempre fui estudiosa, me interesso e deu certo. Agora, vamos falar aqui sobre, agora, saindo um pouco da parte médica, pensando no Instagram de qualquer pessoa que quer se posicionar ou quer entrar no Instagram. Quando eu falo que quer entrar no Instagram, de fato, eu quero fazer a coisa certa. Porque o Instagram quase todo mundo tem hoje. Quais são os principais erros que você vê que a pessoa comete quando ela pensa em usar o Instagram como uma ferramenta comercial, uma ferramenta de negócio? Quais são os principais erros que você identifica, que às vezes você até aborda, né, quando a pessoa vem procurar para vocês para fazer um trabalho? Quais são os principais erros que você vê assim hoje? Tá, vamos focar no Instagram, certo? Isso, Instagram. Tá. Primeiro erro grave do Instagram, perfil privado.
quem quer usar o Instagram como Tem que estar perfil, aberto, né? tem que ser um perfil público. E ali você tem que estar ciente de que pode acontecer de tudo. Pode vir pessoa que gosta de você, que não gosta, que vai falar bem, que vai falar mal, esteja preparado para isso. A segunda coisa, né? Perfil público e perfil profissional, tá? Tem essas opções lá no Instagram. Porque o perfil profissional de categoria empreendedor, criador de conteúdo, aí é uma situação que eu não consigo explicar tanto. Você tem mais possibilidades que a própria ferramenta te dá. Então, eu vou falar bem rapidamente, porque todo mundo está bem familiarizado já hoje em dia. Num perfil público e profissional, empreendedor, categoria criador de conteúdo, você tem as músicas em alta liberada, você tem atualizações liberadas, né? O Instagram, ele meio que te vê como um potencial ali. Quando você tem um perfil privado, pessoal, o Instagram vai entender assim, mais um que criou uma rede social ali só para mandar as fotos da família. Quando você se posiciona como público, profissional, categoria empreendedor, criação de conteúdo, o próprio Instagram vai entender que você é um potencial creator, né? E que é uma tendência agora. E que é a tendência. E que vai, de certa forma, trazer, né, recursos para ele. Então, essa é a primeira coisa que eu vejo. Segunda, a foto. Você tem que se posicionar. Eu quero ter o meu perfil como profissional, vender, é se posicionar naquilo dali. Então, eu sou uma clínica, né? Vamos falar nessa área médica, da área da saúde. Eu sou uma clínica, eu vou colocar o logo da clínica. Eu, particularmente, não sou a favor. Porque ele meio que se perde no meio de tantos logos de outras marcas. Agora, se a clínica é uma clínica montada por vários médicos conhecidos, ok, deixa aquilo dali como clínica. Mas se a clínica é de um médico específico, coloque a foto do expert ali. Por quê? Muitas vezes a pessoa não fala, eu vou na clínica tal. Eu vou na clínica do doutor tal. Outros erros são exatamente não colocar informações ali na bio. O que você faz, qual o problema que você resolve e, principalmente, um link para te achar. Tem que ter um canal de contato. Tem que ter um link para a pessoa clicar ali, um WhatsApp, um Forms, alguma coisa assim. E a estrutura, eu nem digo beleza, tá, Léo? Eu digo a estrutura do feed. Antigamente a gente tinha muito aquela questão do feed bonitinho, colorido, né? Tudo certinho, tudo. Hoje não, hoje a gente está numa situação muito orgânico, humano, do dia a dia. Nada esculhambado, gente, mas que acompanhe ali uma questão visual confortável de se ver. Então, os maiores erros são esses. Sem se falar no perfil, quando você coloca um monte de ponto, underline, número. Tudo tem que... A pessoa, você vai perguntar qual é o seu perfil no Instagram. Sei não. Aí você vai... Tem que ser pensado. Tem que ser pensado estrategicamente. Foto, tudo. nome, gente, guardar a senha do seu Instagram. Quantas vezes eu vou perguntar pro profissional, ele não sabe a senha do Instagram dele. Qual é o seu perfil? Eu costumo usar esses termos. Florzinha de Jesus, underline, 1, 2, 3, 4. Então, tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Agora, uma coisa que as pessoas elas não conseguem compreender, e aí eu quero ver se você me concorda com isso ou não, é quando fala assim, estou contratando um profissional ou uma equipe ou uma agência para fazer minha gestão, minha estratégia de posicionamento, imagem, foto, design e tal. O que acontece? Existe uma ansiedade pelo resultado. Tipo, te paguei hoje, aí chega na semana que vem, meu vídeo não está indo bem, ou meu carrossel. Existe, não falando na questão do profissional que ele está ali agora gerenciando, precisa de um tempo de maturação, de adaptação, ou precisa de um tempo de entrega para que a plataforma, o Instagram leia, entenda o que você está falando. Existe isso ou não? Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano tal postou um vídeo e viralizou. Quando a pessoa viraliza sem querer, é como ganhar na loteria. Sim. Agora, quando ela sabe usar a técnica da viralização, você pode ver que ela vai ter vários vídeos lá. Sim. Então, voltando para a pergunta. Essa questão da ansiedade
Que às vezes as pessoas aí vai... Do que você está falando, né? A pessoa contrata o profissional, não é o profissional que vai fazer o milagre. Exatamente. É você que tem que entender como deve se posicionar, como é que é o jogo, como é que é as regras. Por isso que precisa de um tempo para tudo que você está passando de estratégia, a plataforma possa ler, o algoritmo possa ler, para a partir daí você agora identificamos, é esse o criativo, esse é o formato, é isso mesmo? Exatamente. Vou te dar um exemplo para todo mundo poder entender. Quando a gente está falando de posicionamento, de nichar, de você saber vender o seu produto, e quando o seu perfil está, voltando a falar, Instagram, todo ali descaracterizado, você contratou um profissional para isso. Imagina uma feira livre. Tem aquele monte de barraca, aquele monte de legume, verdura, fruto, pastel, peixe, tudo. Você entrou numa feira. Tem todas as possibilidades, todas as variáveis ali. Existe alguma coisa ruim ali? Só que estiver podre. Mas tem produto para todo mundo. Quando você se posiciona em eu sou vendedor de melão e melão rei, a sua barraquinha tem que falar a linguagem daquilo que você vende. Porque quando a pessoa chegar na feira, ela vai chegar naquele monte de informação e falar assim, eu quero a barraca do Léo que vende melão rei mais gostoso dessa feira. Aquela barraquinha precisa estar arrumada, bonita, separadinha, cheirosa. O slogan tem que estar lá, aqui é o melhor melão da cidade. Piscando, né? Colocando, de repente, até a coroazinha do rei lá na barraca. Exatamente. Se o melão é amarelo, todos os elementos amarelos, tudo facilitando para aquela pessoa chegar ali. Se você chegar para o Arthur e falar assim, Arthur, eu comprei um melão rei lá na barraca do Léo. É gostoso? Nossa, maravilhoso. Você precisa ir lá. Você vai chegar lá, você vai entrar na feira, você vai virar assim, ó, 2 ruas direita, assim, você vai ver uma barraca assim, assim, assim e tal. O Arthur vai chegar naquela feira que tem várias possibilidades, vai seguir o caminho que você falou e vai ficar olhando. Cadê a coroa? Cadê a... E vai começar a sentir um cheiro diferente. Quando ele bater o olho, ele vai falar, você é o Léo? Sou o Léo. Ó, a Clebiane falou que o seu é o melhor rei. Eu vim porque ela me indicou. Esse é o processo. Então, o que você está querendo dizer é que essa construção desse processo, falando na questão da pessoa na barraca, pode ser 1, 2, 3, 4 dias. É um processo, é um de tempo construção. Você que você não monta. Desculpa, só para eu ver se está certo mesmo de raciocínio. Você falou, você passou as indicações, tipo, ó, monta sua barraca. Aí amanhã eu vou comprar a tinta, ou vou comprar lá a cartolina, ou seja, aí outro dia eu vou cortar, vou montar, aí vou botar um dia, vou ajustar. Esse é o processo. Esse é o processo. Essa fase toda de construção. Essa jornada. Porque pensa, você falou que agora você vai ser uma barraquinha diferenciada. A partir do momento que você falou que você era uma barraquinha que existia lá, você existia naquele meio. Aí você falou, agora eu quero ser uma barraquinha diferenciada. Aí você tem vários obstáculos no meio do caminho. Talvez até mesmo reformar a barraca, consertar, né? comprar uma nova. E é aqui, é a questão da imagem, é a questão do produto. Você acha que você tá lindo, maravilhoso, reinando. Aí começa as barraquinhas do lado a querer te... copiar. Não só isso. Comecei a... Não vai lá não. Ixi, ele tá se achando. Ih, é caro ali. Os haters. Os haters. Então, até você ser a indicação minha para o Arthur comprar de você, você passou por um processo. E o que as pessoas precisam entender é que existe um processo. Existe o processo da construção, existe o processo do posicionamento, existe o processo do romper. Porque não é só você que vende melão naquele lugar. Tem outras barracas que vendem melão também. Você tem que estudar o que eles estão vendendo. Você tem que estudar o que eles estão fazendo. De repente, a sua barraca é a única que dá degustação, as outras não. Aí as outras começam a dar degustação. O que você tem que fazer?
Você tem que começar a inovar, fazer diferente. E esse processo de construção, principalmente inicial, para o Instagram, eu particularmente falo que no mínimo 90 dias. Quando o cliente senta comigo, ele já fala assim, amanhã você vai postar? É o que ele fala, é a ansiedade, né? A ansiedade. Calma seu coração. Eu preciso ter insumo. Eu preciso ter a tinta, eu preciso ter a coroa, eu preciso ter a lona diferente, eu preciso ter um panfleto. Para mim, a barraquinha está pronta para começar a enfrentar outros desafios. São desafios. Tanto é que quando eu sento com um cliente, eu faço um contrato inicial com ele de 90 dias. E explico para ele. Ok, fechamos o negócio. Agora, o que a gente precisa deixar muito bem acordado? 50% depende de mim. 50% depende de você. Quem me fala, Léo, se eu pintar a sua barraquinha, se eu fizer todo o movimento da sua barraquinha, a pessoa chegar lá e você tem uma pessoa que trabalha junto com você. Olá, tudo bem? Você não tá nesse dia. É uma pessoa que tá lá, né? Um funcionário, alguma coisa assim. Olá, tudo bem? Eu vim aqui por indicação. Aqui é o melão rei do Léo. Sim, é o melão rei do Léo. Me indicaram, falaram que ele é super simpático. Mas ele não tá aqui não, tá até demorando, tá na hora de eu ir almoçar. Se a sua barraquinha linda, maravilhosa, não tiver alguém preparado para vender, não adianta toda a construção. Entende que é um processo? Parte minha e parte sua. Se você é um cliente que me contratou e que tem uma terceira pessoa que vende o seu negócio, ela também precisa entrar no negócio. Quantas vezes médicos chegaram pra gente e falaram assim, nossa, tá tão legal a rede social e tudo, tá, mas eu não fecho. Aí a gente foi falar com a secretária. Era a secretária que estava boicotando. Olha. Porque a secretária não tinha. A pessoa falava assim, porque é normal. É normal você chegar num lugar e falar assim, quanto que é? Quanto custa? É normal, né? Do outro lado, você precisa converter aquela venda. Se você tem na outra ponta alguém que responde é R$50, acabou a conversa. Não tem mais o que falar. Agora, se você chega na banquinha e fala, quanto que é esse melão? Melhor melão. Você já provou dele? Vou te dar um pedacinho. Não precisa. Não, faço questão. Quem já foi no Mercado Municipal de São Paulo, vive isso. Você sai de lá comendo tanta... É chato, tem hora. Tanto que ele oferece morango desse tamanho. Morango com tâmara. Não, aqui porque é o meu melhor, que não sei o quê. Eles estão fazendo a parte deles. E é verdade, a gente foi lá e comprou. A barraca era a mais bonita, era mais colorida, os atendentes os mais atenciosos, os mais prestativos, não foram os chatos, mas existiu alguém que fez a venda. Porque o que todo mundo não, grande parte erra é no pós-venda. Eu fechei, vendi o melão, mas e aí? Essa percepção nossa, ela tem que ser tão aguçada para no próximo domingo, quando tiver feira, passar de novo ali, você fala, e aí, amigo, gostou do melão? Como é que foi e tal? Café da manhã, café da tarde, como é que você fez? Porque você vai conquistar o cliente, seja para qualquer negócio. É muito bom, assim, a gente volta a falar que às vezes o Instagram, ele é uma rede de relacionamento, então você tem que saber se relacionar com o seu público. E o direct e comentário, gente, é ouro. Quantas vezes a gente vê conteúdo que tão maravilhosos, as pessoas comentando, mas ninguém responde. Então, prestar atenção, né? Alguém fez um comentário, às vezes é uma dúvida, é um potencial cliente que está ali no comentário. Que é um dos canais de venda, né? O direct é um dos canais de venda. Tanto direct quanto comentário. Então, a gente precisa ficar muito ligado no pós-venda. Não é publicar e sair correndo quando a gente fala. É publicar, fica meia hora ali depois da publicação, sondando. Alguém deu um coraçãozinho? Dá um joinha. Alguém deu um joinha? Dá um coraçãozinho. Porque a gente tem que ter cuidado para não entrar na automatização que o Instagram derruba. Agora, a gente falando sobre nova tendência. A gente está vendo agora que, por isso, que... né? Muitos profissionais da área médica têm procurado vocês, porque eles estão entendendo que ele não é só colocar um conteúdo ou um design. O profissional ele precisa se posicionar como criador
de conteúdo da sua própria marca, do seu próprio trabalho. E aqui a gente não está falando que o médico tem que chegar ali, ficar dançando, fazendo rebolado, ou pode ser um psicólogo, pode ser um engenheiro, pode ser, enfim. Por mais que tenha alguns que tem essa... É da personalidade da pessoa, ser alegre. Então, encaixa. Exato. O que você pode falar para nós desse novo momento em que a própria plataforma incentiva, é uma tendência muito forte agora de que o profissional ou o empreendedor, ele tem que ser o criador de conteúdo, ele tem que ser o expert Tanto que muitos estão deixando de contratar influência e estão virando o próprio influenciador do seu próprio negócio. Marca. Como é que é essa tendência? Como é que é essa construção? Como é que é desenvolvido isso para que esse profissional entenda? Ah, não, calma, você não vai ser um cara que vai ficar ficando dançando, vai ficar fazendo meme. Você só tem que aparecer, você tem que se posicionar. Fala um pouquinho disso, para que as pessoas entendam, né, para contextualizar com o que está acontecendo no momento. Isso tudo vai depender do tipo do cliente, como a gente falou. Isso tudo é lá naquela conversa. Você vai conversar com ele. Fulano, você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer aquilo? Se ele fala não para tudo, você vai deixar ele consciente de que o nível de alcance vai ser diferente. Porque existe uma disputa hoje de audiência. Exato. Né? Então, exato. quem sabe Exato. se destrava, quem tem mais desenvoltura, ele chama mais atenção. Exato. Se eu converso com um cliente e ele não está disposto a aparecer, como tem várias situações, ele tem que estar consciente de que o alcance dele vai ser diferente. Porque as pessoas, elas querem ver quem está por trás desse negócio. E tá tudo certo. Se um médico, por exemplo, chega para mim e fala, eu não quero aparecer, eu não gosto de gravar, se vira. Eu vou lutar com o que eu tenho. Mas ele vai estar consciente de que o alcance dele, organicamente, eu não estou falando de tráfego pago, o tráfego você pode direcionar. Exatamente. E pagando você chega em qualquer lugar. Exato. Então ele vai ter a consciência de que, mediante tudo aquilo, toda ferramenta que eu tiver, ele vai alcançar. Médicos em si, a gente não gosta de usar rosto de outras pessoas. Então, toda vez que a gente for construir, vai usar sempre do pescoço para baixo, a não ser que seja alguma coisa facial, né? Mas a gente sempre costuma conversar sobre isso. Então, primeiro fato, se você não quer aparecer, o seu alcance é seja em carrossel, seja em estático, seja em vídeo. Agora, se a pessoa, seja médico, o que for, fala, não, eu topo, eu gravo, aí você começa a colocar estratégias para que a pessoa apareça. Vou te dar 2 cenários. Vamos supor que eu estou gravando, vou falar do médico específico. Eu estou gravando um vídeo com o doutor. Ele tá atrás da mesa dele de jaleco, estetoscópio pendurado no pescoço, com a mão assim, falando. Ele vai falar sobre cirurgia robótica. Olá, hoje nós vamos falar sobre cirurgia robótica. Ela tem a possibilidade... Isso é um conteúdo... Vamos dizer que a pessoa está fazendo esse tipo de conteúdo. Vamos supor que ela vai falar sobre a cirurgia robótica, né? A telecirurgia. Agora você pode ser operado no outro país, Desse jeito ele está falando. Esse é um vídeo. Aí vamos supor que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o mesmo assunto. Cirurgia robótica, telecirurgia. O médico vai chegar numa loja da Apple, vai pegar um iPhone 17, que é o novo agora. Que é o novo, no momento que a gente está falando, vai olhar para aquele iPhone e vai dizer assim, você já viu o iPhone 17? Olha como é que ele é, ultra fino. Você já imaginou usar uma tecnologia parecida com essa daqui na sua cirurgia aí onde você está? Que vídeo que você vai querer assistir? O do médico, atrás da mesa, com estetoscópio, ou desse que está na loja da Apple, com o iPhone 17 na mão, falando sobre telecirurgia? Estrategicamente, você até gerou muito mais curiosidade. Não é verdade? Então, é esse movimento, mas a pessoa tem que estar disponível para fazer isso. Até mesmo num carrossel. E isso que você está falando dessa dica, isso é o trabalho estratégico que vocês fazem. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho estratégico. Que é apresentar dentro do o universo que ele está. Isso. E ver com a experiência, né, do marketing digital, da estratégia digital. E,
por que não falar sobre isso? Até para pegar o momento de algo. Você faz a conexão. Isso. Algo que está chegando no mercado agora. iPhone 17 que está falando que é ultra fino, leve. Isso. E você isso faz a aí. conexão com o tema, né? É isso aí. Esse médico especificamente falou com a gente que já tinha passado por uma agência e que ele falou: a agência só falou que eu tinha que tirar a foto da minha família e postar para minha família. Todo mundo sabe que quando a gente posta foto pessoal da gente, o alcance vai lá em cima. Vai lá em cima. Todo mundo gosta de ver, né, Arthur? Todo mundo gosta de ver foto pessoal da gente, história e tudo e tal. Aí a gente trouxe o entendimento para ele, doutor. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar ao contrário. Se o doutor está falando sobre saúde e bem-estar, o que o senhor acha de trazer uma foto da sua família e dizer: você quer desfrutar da sua família até que idade? Você tem cuidado da sua saúde para desfrutar da sua família? É mais do que uma foto de família dizendo TBT em família. É intencional e estratégico. Então, qualquer coisa que a gente... Esse é o storytelling. Qualquer coisa que a gente vê, vira um conteúdo. O dia em que eu estava gravando e a câmera desligou. É saber fazer essa narrativa, né? É saber fazer a narrativa. Às vezes você pega o vídeo, se você souber pelo menos botar o título na thumb lá, já é o suficiente. Um gancho inicial, assim. Esse cliente que eu estava conversando ontem é mineiro, né? E aí eu falei com ele: você já pensou tirar uma foto olhando para a praia, de óculos escuros, e escrever assim: um mineiro em terras capixabas? O que eu vim fazer aqui? Todo mineiro vai querer saber. Vai, exato. E ali ele não precisa falar de praia, não precisa falar, ele só chamou atenção para falar do serviço dele. Então, é estrategicamente pensando em tudo que a gente pode fazer. Gente, esse trabalho, assim, sobre trabalhar com estratégia, construção de imagem, é muito bacana. É um trabalho diferenciado que caso a gente está falando aqui da convidada de hoje, a Clebiane, faz. E tudo que a gente falou hoje é consultoria que seria cobrada. Né? Exatamente. É um trabalho que é uma construção, não é... É uma construção. Não é simplesmente uma divulgação que você vai lá, vamos postar. E cada cliente é um cliente. E cada cliente é um cliente, né? E, então, assim, é importante as pessoas que querem se posicionar, né? Entender isso. Então, por isso que é ter essa reunião do briefing, de captar as informações, esperar, depois a gente fazer uma série de análises para depois vamos por esse caminho. Se por acaso alguma coisa não deu certo, ajusta a rota, né? Até, desculpa, encontrar digamos assim, o formato, a comunicação correta, né? Até encontrar a sua banquinha de melão rei bonitinha ali. Guardem esse exemplo. Show de bola. Então, Kleber, para a gente encerrar, então você fez essa transição, se encontrou hoje. Sim. Tá feliz? Hoje você se sente, voltou a ser produtiva e ser até mais criativa dentro daquilo que você tem autonomia, dentro daquilo que você acha que ainda pode entregar ainda, né? Quando você fez, porque antigamente você tinha um formato de habilidade. Sim. Agora você tem o outro. Com certeza. Fala então como é que tá agora essa fase sua. Essa fase agora, né, bem gostosa, porque quando você tem algumas coisas que você mesmo que não esteja gostando, você tem a possibilidade de conversar com o seu cliente e dizer: vamos fazer diferente? Porque quando você está num lugar que você não tem essa possibilidade, essa flexibilidade, a gente vai se tornando cada vez mais frustrado, cada vez mais cansado. E quando a gente tem essa possibilidade de conversar e dizer: você está gostando? Não estou gostando. Vamos tentar diferente? Vamos fazer diferente? Você se alegra com a conquista da outra pessoa. A outra pessoa fala com você: esses dias nós ouvimos de uma médica assim: eu só não desisti por causa de vocês. Isso é muito legal, né? São vocês que me incentivam, são vocês que falam para eu colocar uma maquiagem no rosto para poder gravar. São vocês que falam: doutora, seu propósito de vida é muito grande. Quando você escuta isso de um profissional, seja ele médico, seja ele de qual profissão for, isso alegra. Porque é mais do que um trabalho, é um propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a minha filosofia. Ser diferente, fazer a diferença. Muito bom, muito bom. Ó, então tá aqui. Primeiro, você que pensa em transicionar de carreira ou tá
tá nessa dúvida, tá nesse dilema, principalmente se você tá nas casas dos 40 anos, tá aqui, Clebiane, para poder... Sou prova disso. Prova disso que dá, né? Com certeza. Dá para transicionar. Bem pensado. Bem pensado. Transição de carreira é algo planejado, né? Planejado. Não é pulo de paraquedas. Não faça loucura, por favor. E dizer também que, né, a Clebiane, ela é super dedicada, o trabalho dela é espetacular, ela é muito estudiosa, então vai ficar aqui como, né? Quando ela está apresentando o podcast, aparece o nome dela, mas vai estar aparecendo aqui o nome dela, o Instagram dela, e vocês podem entrar em contato se você está querendo se posicionar, querendo aprender a entender melhor esse processo, ou quer, né, uma mentoria, um treinamento, você que é da área, pode, né? Pode, sim, com pode certeza. Falar com você. Ela é a pessoa super indicada. Então, fica à vontade de fazer suas considerações finais, se quiser falar para o público, quem também, se eu falei alguma coisa, não falei algo que você faz, aproveita. Não, quero te agradecer, quero agradecer você que ficou aqui até agora. Espero ter contribuído. Se você tem realmente alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu terei muita alegria em poder ajudar. Agradecer a este homem que me incentivou, que sempre me incentiva, que viu em mim um potencial quando eu não via. Muito obrigada, você me incentivou, Imagina. Me incentiva até hoje. Se eu tô aqui conversando com vocês, foi por causa dele. Então, sonhe, gente. Não pare de sonhar. Continue sonhando, corra atrás. E mesmo que não tenha alguém te incentivando, faça por você mesmo. Faça por você. No dia que eu entendi que aquilo que eu estava fazendo era por mim, eu fluí mais, eu me tornei mais feliz. Enquanto eu estava fazendo para agradar, enquanto eu estava fazendo para tentar me encaixar, enquanto eu estava tentando fazer para encontrar um espaço, eu não estava fluindo. Mas a partir do momento que eu entendi que aquilo que eu fazia podia transformar vidas e ao mesmo tempo ser remunerada, foi a melhor escolha que eu fiz. Então faça por você. Muito bem, muito bem. Ó, a gente realmente, a gente estava até fazendo uma gravação com uns outros convidados aqui, ele estava falando que ele é um expert, e quando conheceu a esposa dele, quis abandonar para deixar ela, né, ela não ser a esposa dele. Você é a profissional, mesmo profissional, só que a esposa do fulano e tal. Ele falou, não, eu vou parar, não vou te ensinar, eu quero que você se destaque, tenha o seu brilho. Eu acho que a gente precisa ter essa percepção. Sim. Quando você vê o talento da pessoa que está do teu lado, você tem que dar todo o apoio, você tem que convergir para que ela realmente ponha para fora, né, todo o seu potencial. E a Kleb, não que ela não tinha, a gente está falando que quando ela começou a migrar para essa área, a gente viu, e ela assim, uma profissional super exemplar, ela tem cada coisa que a gente fala assim, cara, como é que você faz isso? Porque é a dedicação. Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, vai lá, segue ela. Se você está interessado em ter, de repente, não sei se eu vou ter condições de pagar, manda uma mensagem pelo menos. Sim. Converse, pelo menos às vezes uma troca de conversa já vai ser suficiente. E quero agradecer você que ficou conosco nesse vídeo. Antes de a gente encerrar, não se esqueça, comente aqui o que você achou do nosso bate-papo. E se inscreva no nosso canal. Curte, compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco e a gente se vê no próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.